Saudações, pessoal, vamos agora para uma aula de português, ok? E vamos começar aqui com a empregação básica das letras, né? Para prevenir erro de ortografia, né? O que é ortografia? Ortografia é a maneira adequada de se escrever uma palavra, um verbo, né? Um vocábulo, usando a letra correta, né? Cai muito em concurso isso, né? Determinada palavra, ela é com dois S, ela não é, né? Ela termina com um Z ou termina com um S, né? Isso é muito comum em concurso. Então a gente tem que algumas regras, pelo menos as principais, né? A gente tem que decorar mesmo, tá? Não tem jeito, a gente tem que aprender e decorar, tá bom? Para saber como responder na hora do concurso. É uma coisa que pegam muito no pé no concurso, então se a gente não fizer, infelizmente a gente acaba não conseguindo responder determinadas questões, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos letra K, W e Y, né? Que são letras que não são, até pouco tempo atrás, não eram consideradas como letras oficiais do alfabeto brasileiro, tá bom? Português brasileiro. Agora são. Mas isso não quer dizer que as palavras que usam K, né, no som, mudaram o jeito de escrever. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, por exemplo, abreviaturas do símbolo, termos derivados de palavras estrangeiras, né? Potássio, por exemplo. Potássio é a palavra que veio do latim, né? E na tabela periódica o potássio é o K, né? É a letra K que deriva da palavra potássio em latim, tá bom? Mas isso não quer dizer que eu mudo nada, né? Continua a mesma coisa. Quilômetro, por exemplo, né? A sigla km, que é muito popular, usada na matemática, usada na física. Só que a palavra quilômetro continua sendo escrita com QU, quilômetro, tá? Isso não muda nada, né? Kilowatt, por exemplo, né? Mesma coisa, né? O K, o QI, o I continua normal, tá bom? Ítrio, né, o símbolo Y, né, darwinismo, por exemplo, tem lá o W, né, que deriva do nome Darwin, né, mas continua sendo escrito da mesma maneira, tá? E assim por diante, né? Tem vários exemplos aí de palavras que são derivadas de estrangeiras, mas continuam sendo escritas da maneira comum, tá bom? E são palavras específicas, né? Só nesse caso, mas tem palavras que parecem, né, ser escritas com outras letras, porém não são, tá? Mas a gente vai chegar nessas palavras ainda, calma. Por enquanto, vamos ficar só nesse K, W, Y, né? Outro exemplo, vocábulos aportuguesados, né? O K é substituído por C. E o ou que, né? O ou C ou que, o W por U ou o V, né? E o Y por I, tá? Por exemplo, whisky. Whisky, escrito da maneira original, é com K, tá bom? Só que em português nós escrevemos whisky com Q. Isso é muito comum cair em concurso, tá? Tem lá uma palavra whisky num determinado texto escrito com K, né? E aí eles mudam lá, né? Substituir o whisky com, né? Aí tá lá o whisky com Q-U-E, né? O correto é whisky com Q, tá bom? York, né? Ah, mas é York. York, Nova York, é com K. Sim, é no inglês. Estamos falando do português, então temos que escrever com Q, tá bom? Osvaldo. Ah, mas o nome é Osvaldo com W. Ah, tudo bem, o pai dele colocou com W, mas o correto no português é com V, tá bom? Tem que ser substituído, tá? E assim por diante, temos vários outros exemplos, né? Vamos para a letra H agora. Vamos para a letra H agora. A letra H é o seguinte, ela tem algumas coisas específicas. Princípio de algumas palavras, por questão etimológicas, né? E no início ou final de algumas interjeições. Então, por exemplo, origem etimológica quer dizer a origem da palavra, né? De onde ela veio, né? Então, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio, ele vem de hidrogênium,
que é o latim, né? Então ele vem com H, então ele tem que ter H, tá? Então ele é escrito com H no começo, tá? Hoje também, né? E interjeições como né? Né? Tanto no início como no final tem H, tá bom? Então interjeições sempre vão ter H no começo e no final, tá bom? Quando são empregadas em determinada frase, né? Os dígrafos, né? Existem vários dígrafos com H, CH, LH, NH, né? Toda vez que tiver um dígrafo com esse som, ele acompanha o H. Cachoeira, palha, ninho e assim vai, né? Temos vários outros exemplos, então o H acompanha. Outro exemplo, em palavras compostas com hífen, o H, né, de origem, né, que é etimológico, de origem, se mantém no início do segundo elemento. Nos compostos sem hífen, ele é eliminado. Então, por exemplo, super-homem. Super-homem tem hífen, né? A gente vai entender a regra do hífen mais para frente, eu vou explicar, mas por enquanto ainda não, né? O super-homem tem hífen, né? Se tem hífen, aí o homem tem H, tá? Porque ela está separada pelo hífen. Quando não tem o hífen, por exemplo, coabitar, a palavra habitar tem H, ela tem H. Só que quando você escreve coabitar, pela nova regra ortográfica, coabitar não tem mais hífen. Então, fica coabitar sem o H, tá bom? É errado escrever coabitar tudo junto com o H, tem que tirar o H, tá bom? E super-homem, como é separado, né, que é super-homem, né? Aí, no caso, sim, tem o hífen e aí o H se mantém. E uma coisa muito específica que é o vocábulo Bahia, né? A palavra Bahia, ela é um estado brasileiro, né? Por tradição, ela tem o H. Só que quando você pega as derivações, né? Baiano, laranja da Bahia, não tem H, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra Bahia só tem o H por causa da tradição, tá bom? Senão não teria, tá? Então, toda vez que tiver alguma coisa derivada de Bahia, não tem H, tá? Isso daí cai muito em concurso. É uma coisa que você tem que ter na tua cabeça, é um aprendizado que você tem que levar para tua vida. Mas vamos lá, continuando. Letra E. Na última sílaba, né, formada dos verbos terminados em oar ou uar, né? Como, por exemplo, voar, né, atuar, né, por exemplo, você vai ter a letra E, né? Então, por exemplo, se você for se deparar com uma questão onde pergunte se o certo é voe ou voe com I, é voe com E, tá bom? Porque o verbo é voar, termina com oar, então não é voe, tá? Isso daí cai também em concurso, né? O final é sempre com E, tá bom? Voe, voes, né? Desabotoe, né? Desabotoes, atue, atues, compactue, compactues, é sempre final E, tá? Mas eles gostam de colocar lá, né? Compactue, né? Compactue está errado, tá, gente? É compactue, ok? Letra I, na última sílaba de formas dos verbos terminados em uir. Então, intuir, excluir, evoluir, tá? Aí não é evoluir, né? Intuir, incluir, né? Não se fala não se fala com E no final, nunca se coloca com E no final, tá bom? Então é intui, inclui, evolui, tá bom? Sempre que tiver o uir no final. Dígrafos, né? RR e SS, por exemplo, né? Dois R's, dois S's. Entre vogais, com som de R e S, né? Assanhado, carruagem, sempre vai ter dois S's ou dois R's, tá? Isso é regra. Então, entre vogais sempre vai ter dois R's e dois S's. Tem A atrás do A assanhado e tem um outro A depois do sanhado, né? Então, tem AA. Carruagem tem o CA, aí RR, U. Então, tem o A antes e o U depois. São duas vogais, então tem que ter dois R's
um para cá, um para lá, tá bom? Então sempre vai ser isso, daí é uma regra, tá bom? Se é duas vogais, um atrás e um na frente, é dois R's, dois S, tá? Não esquece. Após o prefixo, quando não for exigido o uso de hífen, né? Então, por exemplo, mini saia não tem hífen, então é dois S's, tá bom? Senão fica mini saia, né? Ultrarromantismo, dois S's, tá? Outro exemplo, ultrassom, dois S's, tá bom? Senão fica ultrasom, né? Ultrarromantismo fica ultraromantismo. Romantismo, né? Ultraromantismo, fica estranho, é dois R's, tá bom? Vogais nasais, né? Ans, uns, ins, ans, né? Aquelas coisas que a gente usa o nariz para falar, né? Vogais nasais. Palavras escritas com ans, ins, ons, uns. Quando que é com tio, quando não é com tio. Sempre que for a, é com tio, no final. A letra A, sempre é com tio. Afegã, afegãs, pagã, talibã, é sempre com A e tio. Sempre com A e tio. Agora, quando não for com A, aí é com M ou N, tá bom? Boletim, batom, batons, jejum, jejuns, tá? Aí sempre é com N, né? Quando que é com M, quando que é com N? É simples. Se for a última letra, é com M, tá? É com M. Na língua inglesa, aí é com N, mas no português é com M. M de macaco. Tá? Quando vai ser com N? Quando está no plural, né? Boletim está no singular, certo? É com M. Boletins está no plural, então ganha um S e aí tem que ser N, tá? Não pode ser M, tá bom? Cuidado com isso. Outra regra, antes do B e do P, sempre se usa a letra M de macaco. Cuidado com isso, tá? Outra questãozinha que eles gostam de pegar no concurso, tá? Sempre antes do B e do P, sempre a letra M, nunca a letra N, tá bom? E a letra N antes de outras consoantes que não sejam B e P, tá? Então, por exemplo, âmbar, âmbar tem B, então é M, tá? Trenzinho, né? Trenzinho, o Z não é B nem P, então é N, tá bom? Então toma cuidado com isso. Ditongos nasais, né? São escritos da seguinte forma, né? An, né? On. Todos esses ditongos nasais, que são duas letras, duas vogais juntas, né? Que tem ali o tiozinho fazendo som nasal, né? Por exemplo, cães, cãibra, leitão, né? Todas essas têm tio, tá bom? Cordõezinhos, né? E quando não tem tio, né? Quando entre duas consoantes, por exemplo, chamam, né? Chamam, não tem tio, tá bom? Então, por exemplo, cães, cãibra, leitão, né? São palavras que são ditongos, né? Então ela tem o A junto com o O, né? Então tem tio. Sempre que for ditongo, tem tio. Quando não for ditongo, ou seja, quando não tiver duas vogais, né? Por exemplo, tem, né? A palavra tem, ela não tem duas vogais, né? Ela tem uma consoante, uma vogal, uma consoante. Então, ela é com M, tá bom? Ela não tem tio, cuidado, tá? Hífen, hífens, muito, né? Chamam, tá bom? E cuidado com cordõezinhos, tá? Concurso gosta de jogar cordãozinhos. Cordãozinhos tá errado, tá, gente? Não existe a palavra cordãozinhos, tá bom? É cordões, tá? Cordões é o plural de cordão, tá bom? Então, o plural de cordão é cordões, tá? Não é cordãos. Tem uns que colocam no concurso cordãos, né? Tá errado, tá bom? Não existe cordões, é cordões, tá? Cordões, e aí se for no diminutivo do plural diminutivo, cordõezinhos, tá bom? Parônimos, né? Vocábulos com pronúncia e ou grafias semelhantes, mas com significados distintos, né? Por exemplo, emigrar e imigrar, né? A pronúncia é parecida, né?
porém os significados são diferentes, tá bom? Comprido, cumprido, né? Tem que tomar cuidado, porque não é o mesmo significado. Soar, suar, né? Deferir, diferir, é diferente, né? Comprido significa missão. Comprido significa, desculpa, eu troquei. Comprido significa algo extenso, né? O comprimento, o cabelo da moça é comprido, tá? E cumprido significa de cumprir. Eu cumpri minha missão foi cumprida, tá bom? Aí é com U, tá? E aí o significado é diferente. São parônimos, são palavras parecidas, com até o mesmo som, bem parecido, mas significados são diferentes. Soar vem de soar a sirene, soar o sinal, né? O som, né? E suar vem de suar, suor, né? Fazer lá uma corrida e começar a suar, tá bom? São significados diferentes, então tem que tomar muito cuidado para não escrever, né? Você está escrevendo numa frase lá, né? Estava numa esteira correndo e comecei a soar com o. Fica o significado de soar sirene. E aí você cometeu um erro de gramática que vai te dar um prejuízo ali na sua nota, tá bom? Principalmente se for redação. Letra G. Os substantivos terminados em agem, igen e ugem, né? Com exceção dos vocábulos pagem e lambugem, tá bom? Que são derivados de língua nativa, então acaba não entrando nessa regra, desculpa. Então, sempre que terminar com agem, igen e ugem, vai ser com G e não com J, tá? Estalagem, fuligem, ferrugem, é tudo com G, tá? Cuidado, não se escreve ferrugem com J, tá bom? Então, sempre que tiver agem, igen e ugem no final, é com G, tá bom? Termos finalizados em ágio, ígio, ógio, ujo, né? Presságio, privilégio, prestígio, necrógio, né? Subterfúgio, é tudo com G, tá bom? Nunca com J. A gente vai ver ali o J daqui a pouco. Mas essas terminações são sempre com G. Palavras derivadas de outras escritas com G, né? Então, ferruginoso, que vem de ferrugem, né? Fuliginoso, que vem de fuligem. Então, se era com G, continua com G, tá bom? Não é J, cuidado com o J, tá bom? E depois de A inicial, com exceção de ajeitar. E derivados, né? Então, por exemplo, agente, agitado, é com G, tá? Sempre com o som G no começo, não é J, tá bom? Se você escrever agente com J, tá errado, tá bom? E cuidado, tá? Quando for escrever agente, quando estiver escrito agente junto e agente separado, tá bom? Agente junto é o agente, né? O agente de trânsito, o agente da polícia, tá bom? É uma profissão, o agente, tá bom? Ou então o agente da fórmula química, né? Isso é um agente, junto. Agente separado é a gente, querendo dizer nós, a gente, tá bom? Então, cuidado para não escrever a gente junto na hora que for se tratar de nós, pessoas, a gente, é separado, tá ok? Letra J. Termos derivados de outros terminados em já, ou que possuem J, né? Lojinha, loja, né? Cerejeira, cereja, nojento, nojo, tá bom? É simples de você ver se é com G ou com J. Não dá, se você colocar G fica serega, né? Loja fica loga, nojo fica nogo, tá bom? Então esses termos nunca são com G, tá bom? Tem que tomar cuidado. É com J, tá bom? Esses são específicos com J. Palavra de origem indígena ou africana, canjica, pajé, é sempre com J, tá? Na maioria das vezes é sempre com J. Beleza? Homônimos. Vocábulos com pronúncia ou grafia iguais, mas com significados distintos, né? Acento, acento. É o mesmo esquema lá, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Acento se refere a acento da letra. Acento circunflexo, né? Acento agudo, certo? E acento com 2 S é acento de se sentar, né? Sentar na cadeira. Então,
Vou me sentar na cadeira, o assento para você sentar na cadeira com 2 S's, né? Cesta e cesta, só que cesta de pães é com C e S, né? E sexta de sexta-feira é com X, tá bom? Então, são pronúncias diferentes. Eu não posso escrever sexta-feira com C e S, tá? Fica errado. São significados diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, eles colocam também questões relacionadas a isso, tá? Cuidado com homônimos. Letra S, né? Com som de Z. Temos aí vários exemplos, tá? Adjetivo formado com o sufixo oso e osa, né? É sempre com S, tá? Osiosa, tá? Belicoso, saborosa, gostoso, né? É sempre com S. Então, exemplo, vamos dar outro exemplo. Ó. Substantivos formados com sufixos gregos, né? Gênese, né? Eze, ise, iose, isa, iose, né? Gênese, poetisa, glicose é sempre com S, tá? Então, qualquer sufixo derivado do grego, né, sempre vai ter S no final e não Z, tá? Não se escreve, por exemplo, glicose com Z no final, tá bom? Então sempre que tiver um O antes, né, um O antes, e você desconfia, tá? E outra coisa aqui, formas de verbos por e querer, né? Puser, quiser, né? É sempre com S, tá? Não é com Z. Tá bom? Então, verbo, tá? Verbo, fica sempre atento para não colocar Z, tá bom? Após o ditongo, então, por exemplo, deusa. Deusa tem EU, né? Deusa, EU. Então, na palavra deusa é com S, não é com Z, tá? Coisa, então tem o OI antes do S, então é com S, tá? Não é com Z, tá? Agora com S, vamos ver com S. Verbos que possuem sufixo izar, tá? Batizar, amenizar, né? Sempre que tiver izar no final é com Z, sempre, tá? Minimizar, tá? Concretizar é sempre com Z, tá? Substantivo abstrato finalizado com eza, pobreza, certeza, calabresa é sempre com Z, tá? Sempre que tiver eza, izar, eza e es, sempre com Z, tá? Então sempre que tiver o es no final, né, não vai ser com S, tá? Especificamente o E, tá? O es no final. Então malvadeza, estupidez, né? Ríspidez é sempre com Z, tá? Então sempre atento no E com som de S no final e que tem o E antes é com Z, tá? Malvadeza, estupidez e assim vai, tá bom? Letras S e C cedilha, né? E dígrafos SS. Substantivos relacionados a verbos que possuem partícula ND, tá? Especificamente quando tem, né, ND. Então, por exemplo, a palavra expandir, certo? No caso da palavra expandir, né, quando você deriva, ela fica expansão, certo? Expansão não vai ser com C cedilha, tá? Vai ser com S, tá? Conceder, ela não tem o termo ND, né? Então é substantivo relacionado a verbos que possuem a partícula CED, tá vendo ali, ó, cede, né? Conceder, fica concessão com 2 S's, tá bom? Agora se fosse ND seria expansão, né? Seria com um S só. Agora como é 3, tá? Como é CED, fica concessão, ficaria com 2 S. E substantivo relacionado ao verbo terminado em ter. Conter, bater, né? Fica com, no final fica com C cedilha. Então, conter fica contenção, né? E aí o contenção fica com C cedilha, ok? Outro exemplo, reter, né? Final ter, fica retenção é com C cedilha no final. Então sempre que vir de ter, tá, é C cedilha, tá bom? Não esquece. Sempre que tiver o termo ND,
expansão no final, por exemplo, né? Expandir, expansão, S. Sempre que tiver 3, né? C e D, é concessão, tá? Então você tem que, para saber se tem 2 S ou não, você olha o termo da onde ele vem. Concessão vem de conceder, expansão vem de expandir, contenção vem de conter. Então aí você analisa antes, tá bom? O que vem antes. Letra X. Após o ditongo, com exceção de recalchutar, né? E também de recalchutagem, que vem de recalchutar. Então, toda vez que tiver ditongo e o próximo termo tem o som de xi, xó, chu, né? Nunca é com CH, tá, gente? Nunca é com CH, é com X, tá bom? Então, rouxinol, baixa, tá? É com X, tá bom? Caixa, não se escreve com CH, tá bom? Porque tem um ditongo antes. Se tiver ditongo antes, se tiver 2 vogais antes do chá, xé, xi, xaxu, ele vai ser com X, tá bom? Sempre que a sílaba começar com em. Então, por exemplo, enxaqueca, enxadrista, né? Enxergar, sempre será com X, ok? Termos de origem indígena africana, né? Chavante, orixá, religiosa africana, tá? Sempre é com X, tá bom? Após a sílaba me, localizado no início do vocábulo, com exceção de mecha. Só a palavra mecha que não tem X, tá? Mexicano, mexer, etc. Né? Sempre será com X, tá bom? Sempre começar com me. Sempre começa com me, é X depois. As palavras aportuguesadas do inglês, escritas com SH. Então, por exemplo, se você olhar lá no rótulo do shampoo, vai estar escrito SHA, né? Shampoo e POO. Aí é inglês, tá? Se for escrever shampoo na língua portuguesa, para você encontrar no dicionário, vai estar shampoo com X, tá? Então, SH, que vem do inglês, né? Quando traduzido para o português, é com X, tá bom? Xerife também. Terminações isar, isar, né? Isar com S, isar com Z. Quando é com S, quando é com Z. Verbos cujo substantivo correspondem possuem S na sílaba final. Na sílaba final, na última sílaba. Separa a sílaba, a última sílaba é S, né? Aviso, mais o ar, avisar. Aí fica com S. Piso, né? Mais ar, fica pisar. Então, entra o S, né? Então, pisar é com S, não é com Z. Aviso é com S, então avisar é com S, tá? Quando não tem o S na palavra de origem, sempre é com Z. Então, por exemplo, colonizar. De onde vem colonizar? Vem de colono. Colono não tem S, então é com Z, tá? Sintonizar. Da onde vem a palavra sintonizar? Vem de sintonia. Sintonia tem S? Não. Então é com Z, tá bom? Então é fácil de saber. Toda vez que você vê uma palavra que no final tem o som de za, zé, zizo, azul, né? E você não sabe se é com S ou com Z, você olha a palavra de onde ela veio. Sempre avalie a palavra de onde ela veio. Isso te ajuda muito, tá? Para você saber se tem S, se não tem, se é C, se é Z, tá? Assiste esse vídeo várias vezes, tá? Que é para essas regras entrar na tua cabeça. Precisa entrar, tá bom? Eu vou disponibilizar esse PDF para você ler também, mas é interessante você estar assistindo muitas vezes esse vídeo. É meio chato, português é chato. Eu não gosto de português, mas tem que aprender, não tem jeito. Cai em concurso e não tem jeito, tá bom? Vamos para os erros ortográficos. Troca de E por I. Isso acontece muito. Precisamos que você atue em nosso favor, né? Lembra lá da regra que a gente falou? Não é, né? Ditongo no final não é I, é E, atue, né? Atue, tá bom? Usar S em vez de SS. Então, Joyce não gosta de mini saia. Mini saia, se você tira um S, fica mini saia. Mini saia. Tem 2 S, gente. É só você ver o som. Se você tiver na dúvida, fala a palavra sem os 2 S. Como que ficaria?
Minisaia? Não, não dá, né? Os cabelos de Nilson estão azanhados? Não, né? É assanhados, né? Assanhados. Sem o S fica estranho. Usar R em vez de RR. O gato arranhou o meu rosto, né? Se você tira um R, fica o gato arranhou o meu rosto, né? Então pronuncia a palavra sem. Você tá na dúvida? Pronuncia sem, né? Não fica estranho? Arranhou? Então é arranhou, né? Usar incorretamente as parônimas. Tinha um cabelo muito comprido, né? Não é comprido, é comprido. Da onde vem comprido? Vem de comprimento, né? Comprimento, largura, comprimento, medida. Então, nesse caso, não pode ser cumprido, porque cumprido vem de cumprir, né? Eu cumpri minha missão. Então tá errado, tá bom? Estava calor e suava bastante. Errado. Soar vem de som, né? Soar vem de som com o, tá? E suava vem de suor, que é o líquido que escorre do nosso corpo quando a gente se exercita ou quando tá calor, tá bom? Ela deferia bastante o irmão, né? Errado, é diferia, tá bom? Diferia, de diferenciar, né? Deferia vem de deferir, né? Aquele contrato foi deferido, ele não foi diferido, né? Agora, diferenciar, né? Diferia vem de diferenciar, então ela diferenciava o irmão dela, né? O irmão dela não é um contrato para ser deferido, na verdade. Usar incorretamente as homônimas, né? Assentou-se e achou assento bem confortável. Assento com C é assento circunflexo, assento agudo. Não é o assento onde você senta, é o assento do português, né? Tá errado, tá bom? É assento com 2 S, onde se senta, tá bom? Então, da onde vem a palavra assento, né? Pensa, vem do, né? Na realidade, o verbo sentar vem da palavra assento, mas pensa no verbo de assentar, certo? Sentou-se e achou o assento bem confortável. Qual que é o verbo? Sentou, certo? O sentou não é com S? Então o assento não pode ser com C, jamais. Tá bom? Porque você senta no assento. Então o assento que você senta tem que ser com S também, certo? Pegou cesta de frutas. Erro muito cometido, né? Sexta é de sexta-feira, tá bom? Pegou cesta de fruta, a cesta que põe fruta é cesta com C, tá bom? Trocar G por J. A porta estava coberta de ferrugem, né? Ferrugem é com G. Sempre que tiver o gen no final, lembra da regra do gen? Sempre é G, ferrugem, tá? Enferrujar é com J, tá? Mas ferrugem é com G, tá bom? Até porque enferrujar fica enferrugar, né? Fechou a lojinha mais cedo. Lojinha, se você coloca com G, fica loguinha. Loguinha. Então não pode ser com G, é com J, tá? Lojinha. Adorava canjica, mesma coisa. Quando você põe um G, fica canguica, tá bom? Então tá errado, tá? É só você pensar na pronúncia da consoante junto com a vogal, né? O G sempre pega o som do G. Principalmente se você coloca um U, fica com o som do G, tá bom? Então você não pode deixar um G, senão você tem que pôr um U para ficar canguica. Aí tá errado, tá bom? Então é canjica, tá? Que é uma palavra aí de origem, acho que deve ser brasileira, né? Deve ser tupi-guarani, provavelmente. Usar Z em vez de S. Jantar, o jantar estava saboroso, né? Jamais, saboroso não é com Z, tá? Os osos, né? Osos no final sempre com Z. Saboroso desculpa, sempre com S. Saboroso é com S, tá? Nunca com Z. Então, no final, oso, né? É sempre S-O, tá? Ela era francesa, mas vivia aqui há muito tempo. Francesa, né? É com S no final, tá? Oso, esa, né? Zer, pusero, por exemplo, né? Quando eu puser os brincos, ficarei outro. Puser, né? De colocar. Depois, né?
pôs, né? De pôs, não de pois. Pois é outro significado. Pôs é de puser, vem de pôs, né? Ele pôs os brincos, né? Puser é com S, não é com Z, tá? Até porque pôs é com S, tá bom? Ele pôs os brincos na estante. O pôs é P-O-S, tá bom? E tem um acento circunflexo no... trocar X por CH é muito comum também. Ameixa é a fruta mais gostosa. Errado, CH, né? Sempre entre duas consoantes é X no final, né? A ameixa está entre I, o X está entre o I e o A, então é X, tá bom? Não conseguia enxergar um palmo à frente do nariz. Enxergar é com X. Por quê? Porque antes do termo che, né, vem um N, tá? N, então, a sílaba xer, né, de enxergar, sempre será com X, tá bom? Comeu maxixe pela primeira vez, né? Mesma coisa, maxixe aí de origem, uma fruta de origem, então é com X, tá bom? Ainda mais porque tá entre duas vogais também, tanto a de trás quanto a da frente, então fica XX, tá bom? Maxixe. Então agora, né, vamos partir aí para os exercícios, tá bom? Você executa os seus exercícios, tá bom? Do que foram enviados para você, e depois nós vamos corrigir esses exercícios, tá bom? Ó, as respostas ficam no final da página, aqui temos alguns exercícios, então 3 questões aqui, certo? Responda olhando as nossas regras escritas aqui em cima, tá bom? E depois corrige com os exercícios. Não vou mostrar agora, que estão lá embaixo, então não olhe o exercício, não olhe a resposta, tá bom? Resolve as questões e depois olha a resposta. Se você não entendeu, aí você ou manda para mim lá no WhatsApp, tá bom? Para mim tirar a dúvida, ou então você volta aqui atrás e vê aqui o porquê na regra, né? O porquê que você errou, tá bom? Nas questões. Depois eu vou passar mais questões, essa aqui só tem 3, né? Eu vou passar mais questões de ortografia, tá ok? Até mais.